É interessante isso. Na semana passada, o Juarez comentava sobre isso e eu reforço, né? Impressionante como esse livro do Michel Louvi, que é um livro de 50 anos, como ele envelheceu bem, né? Como é um livro que continua contribuindo muito para a compreensão da origem do pensamento do Marx, do que o Marx está chamando de comunismo, né? De como que o Marx interage com as diversas tradições operárias e socialistas que estavam ali no momento, né? Na sua juventude, naquele momento em que ele formava o seu pensamento, né? Então, o Louvi é muito interessante como, inclusive, ele há 50 anos atrás, ele já apontava para uma série de questões que hoje os estudiosos do pensamento do Marx hoje, né, que estão muito numa linha do que a gente chama assim do contextualismo, né, que é de tentar compreender o pensamento do Marx na sua relação com outros pensadores, com os movimentos políticos do seu tempo. Michel Louvi está fazendo basicamente isso, né? Já estava fazendo isso há 50 anos atrás, né? Então é muito interessante destacar isso. Bom, no capítulo 1, que o Juarez comentou na semana passada, o Michel ele descreve um pouco as concepções de revolução que eram predominantes na França, né, especialmente de 1789 a 1830, e são essas concepções com as quais o Marx ele vai dialogar, né, porque são as concepções que eram debatidas, as concepções de revolução que eram debatidas naquele momento em que ele vive na França, né, especialmente a partir de 1842. E aí, no capítulo 1, então, o Michel ele vai fazer uma descrição dos chamados socialistas utópicos, né? Que, de maneira geral, na compreensão do Marx, tinha uma certa percepção, né, de que para ocorrer a revolução ela ocorreria através da mente, né, brilhante de alguns iluminados que liderariam o povo, ou que, na verdade, esclareceriam o povo, né, retirariam o povo do obscurantismo, né? Então iluminariam as consciências, vamos dizer assim. Essa seria uma certa concepção do que o Marx entenderia como socialistas utópicos. Uma outra que seria das sociedades secretas e que o Marx vai associar muito ao babovismo, né? Ao Graco-Babov, que tinham já uma concepção vanguardista, né? A ideia de que uma vanguarda é ela que vai liderar o processo de revolução, uma vanguarda que toma o poder e é essa vanguarda depois que vai libertar as massas, né? Em ambas as concepções de revolução, sempre a ideia de que as massas, de as classes trabalhadoras, de que as classes operárias, elas são passivas no processo revolucionário, né? Então, contra isso, seria central para o Marx a ideia de um comunismo de massa, né? A ideia de que as massas elas vão se autolibertar. E no capítulo 2, então, o que o Michel vai fazer, portanto, é basicamente assim, situar isso ainda mais nos debates em que o Marx participou, né? Situar ainda mais essa questão nos movimentos, né? No debate que o Marx teve com os movimentos que ele conheceu, né? E com os pensadores socialistas franceses, sobretudo, mas também com os pensadores neo-hegelianos, né? Exatamente em relação a essa questão principal, que é a questão da emancipação humana, né? Como alcançar essa emancipação humana. Então, no capítulo 2, né, o Michel vai fazer ele vai adensar ainda mais essa questão que já estava colocada lá no capítulo 1, né? Que tenta entender, portanto, o que é essa emancipação, né? Como de uma sociedade oprimida é possível construir uma sociedade de homens e de mulheres livres, né? De cidadãos livres. Então, um pouco essa questão que o Michel vai continuar no capítulo 2. Então, no capítulo 2, então, que é o capítulo que nós vamos conversar centralmente hoje, que ele está falando da teoria da revolução, né, que o Marx vai compreender, ele vai detalhar, então, esse desenvolvimento do pensamento do Marx, que se dá aí num duplo movimento,
um primeiro movimento, que é um acerto de contas, como o próprio Marx diz, com a filosofia alemã neo-hegeliana, né? Então, nas obras que o Marx escreve nesse momento, entre 1842 e 1844, sobretudo, né? Em 1846, o Marx fará esse acerto de contas com a filosofia neo-hegeliana, da qual ele próprio era um herdeiro, de certa maneira, mas ele vai dialogar também, né? Bom, e aí essa filosofia neo-hegeliana, como nós sabemos, que tem nomes lá como Feuerbach, Max Stirner, Bruno Bauer, Arnold Rush, né? São esses os nomes dos filósofos alemães neo-hegelianos com os quais o Marx vai debater. Eram, inclusive, pessoas do círculo do Marx, né? Que o Marx conviveu na Alemanha antes de emigrar para a França, né? Então, o Marx ele tem esse primeiro movimento, que é o de acertar as contas com essa filosofia alemã, mas há um outro movimento também, que é o movimento de inserção do Marx nos debates do movimento operário francês, né, em que o Marx, então, conhece o movimento operário francês, conhece a obra de importantes socialistas franceses, mas conhece também a organização do movimento operário francês. E aí a gente não pode esquecer, então, que conhecer a própria organização dos trabalhadores franceses ela é fundamental para entender o pensamento do Marx. Então, por isso, aí eu acho que é muito importante o Michel, o livro do Michel ele deixa isso muito claro para nós, mas porque durante muito tempo uma certa ortodoxia marxista nos passou muito a impressão do Marx como um pensador, sobretudo econômico, né? E uma ideia materialista, vulgar, de que o Marx estava pensando a sociedade, né, a partir de aspectos econômicos e tal. E aí a obra do Michel é muito interessante para nos fazer compreender de que Marx ele é um pensador da política, sobretudo, né? E de que a própria reflexão dele sobre a classe trabalhadora, ela nasce das observações e do conhecimento que ele tem da organização política da classe trabalhadora francesa, né? É daí que brota, fundamentalmente, né, as novidades que o pensamento do Marx vai trazer para o movimento socialista a partir do século XIX, né? É um pensamento, portanto, profundamente fincado na realidade política do seu tempo, na realidade política que ele viveu, que ele conheceu, né? E é um pensamento, portanto, que, para além de pensar a economia, parte fundamentalmente de pensar a política. Então, esse desenvolvimento, né, que envolve esses dois movimentos que nós comentamos, no capítulo 2, que o Michel está analisando, ocorreria entre os anos de 1844 e 1846, né, em escritos, portanto, que o Marx já faz fora da Alemanha. Né? Ele migra, como nós sabemos, o Juarez comentou sobre isso, na semana passada, ele migra para a França, então, e aí nós temos então esses escritos entre 1844 e 1846, que são escritos que o Marx já faz como um emigrado e que escritos fundamentalmente na estadia dele na França, né? Então, portanto, escritos já depois da experiência dele na Gazeta Renana, né? Então, quais seriam esses textos, gente? Só para a gente fazer um pouco um mapa mental disso, porque esse capítulo do Michel, ele é muito cheio de detalhes, assim, porque ele descreve muitos textos e as revistas, né, e uma série de autores e de movimentos com os quais o Marx dialogou. Então, é muito cheio de detalhes, assim, mas só para a gente ter um certo mapa mental de quais seriam essas obras que estão sendo analisadas nesse segundo capítulo, os textos fundamentais que o Michel vai ler nesse segundo capítulo do livro dele seriam A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, e aí perceber, né, que há, na verdade, dois textos que têm praticamente o mesmo título, né? Tem o primeiro, A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é um texto maior que o Marx escreveu antes, né? E que o Michel se refere a esse texto, sobretudo no primeiro capítulo, que já foi discutido na semana passada, mas aí há também a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, a Introdução, que é um artigo mais curto, né, e que o Marx já escreve já na sua estadia na França.
O Michel vai analisar os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, ele vai citar o artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social, ele vai citar a Sagrada Família, né, uma outra obra importante do Marx, ele vai citar as teses sobre Feuerbach e a ideologia alemã, né? Então, seriam basicamente esses os textos do Marx que ele produz, sobretudo, principalmente na França, entre 1844 e 1846, que são objeto de análise, portanto, do Michel nesse capítulo 2. E esses textos, eles foram publicados em alguns jornais, né, algumas revistas, que o Michel também cita nesse capítulo 2, né, mas basicamente os anais franco-alemães e nos Vorwärts, que eram então tanto os anais franco-alemães quanto o Vorwärts, eram então jornais e revistas que circulavam sobretudo entre os alemães que haviam migrado para a França nesse momento, né, que haviam migrado por questões diversas, inclusive por perseguição política, né, dado o fechamento do regime prussiano, né? Então, havia uma colônia alemã importante que havia migrado para a França e esses textos do Marx, então, eles são publicados nessas revistas e jornais de língua alemã que circulavam, no entanto, entre os exilados, né, alemães na França. Alguns desses textos que nós citamos aqui, que o Marx escreve nesse momento, sequer são publicados, né, porque tem isso também. Alguns desses textos não são publicados ao longo da vida do Marx, né? É o caso mesmo da própria Ideologia Alemã, que é um livro muito importante, né? Muito importante para se compreender esse processo de formação do Marx, mas que, no entanto, como vai dizer o Marx lá do prefácio, né, do prefácio da Crítica da Economia Política, que ele escreve muito posteriormente, é um livro que ele abandona a crítica roedora dos ratos. Não é um livro que ele publica nesse momento, mas que é um livro bastante importante para compreender o processo de formação do seu pensamento e é, portanto, um texto que o Michel também analisa nesse capítulo 2. Né? Então, o que o Michel vai fazer, como a gente estava comentando, é inserir essas obras, esses textos do Marx que nós citamos, no contexto político e intelectual que o Marx conheceu na França, a partir de 1844, e nos debates que ele mantém com os chamados teóricos neo-hegelianos, né, com os filósofos chamados filósofos neo-hegelianos. Então, o primeiro elemento importante para a gente destacar aí, e isso está descrito, né, nesse capítulo 2 do Michel, é a admiração do Marx com o movimento operário francês. Então, Marx, que chega em 1844 na França, ele fica muito impactado com o movimento operário francês, né, com o clima de ebulição política, de ebulição social, né, que ele conhece em Paris nesses anos de 1840. Né? O Marx, então, ele toma contato com as correntes republicanas francesas, com o chamado republicanismo radical, e também com o movimento socialista francês, né, que é um movimento, portanto, que é um movimento, nesse momento, em gestação. Né? O movimento socialista ele é um movimento, nesse período, em gestação. De maneira geral, ainda visto, nesse momento, como um movimento republicano radical. Né? É interessante entender que a cisão que ocorrerá depois entre o movimento socialista e o movimento republicano mais radical na França, ele só se dará em 1848. Né? Nesse momento, ainda há as organizações radicais francesas, o que organiza o movimento operário, são esse nascente movimento socialista, né, comunista, que é a expressão que o Marx e o Engels vão escolher adotar nesse contexto francês, mas também os movimentos republicanos radicais, que têm a sua origem já na Revolução Francesa e nos desdobramentos da Revolução Francesa. Né? Então, Marx ele fica impressionado com a quantidade de jornais das organizações operárias, né?
que tinham várias publicações e publicações que repercutiam, que eram debatidas no espaço de trabalho dos operários, né? Então, Marx ele fica profundamente impressionado com isso e impressionado também com a própria proliferação da literatura socialista, da literatura comunista, das quais, inclusive, participavam também os trabalhadores, né? Então, essa é uma percepção importante do Marx, de que a literatura socialista e comunista francesa, ela não era alimentada pura e simplesmente por intelectuais, mas havia também uma participação ativa dos trabalhadores, dos operários, né, na construção dessa literatura, na construção de uma linguagem política própria, né, do movimento socialista. Então, Marx conhece as sociedades secretas, né, que existiam em Paris nesse momento, e seguindo aí a descrição que o Michel faz dessas sociedades secretas francesas, essas sociedades secretas divididas em duas correntes principais nesse momento em que o Marx está aí em Paris, né? Uma corrente que seria a corrente neobabovista, mas representada nesse momento principalmente pelo nome de Buonarroti, né? O Michel descreve um pouco o pensamento do Buonarroti aí no texto dele, né? Então, essa seria uma primeira corrente, a chamada neobabovista, e, portanto, uma corrente derivada do Babot, né? Que foi um líder da Revolução Francesa importante, né? Um conspirador, né? Sobretudo, e que continuou influenciando politicamente a França mesmo após a sua morte, né? Então, essa seria uma corrente, a outra seria o chamado comunismo materialista, e que o Marx vai identificar principalmente no nome de um pensador socialista comunista francês, que é o Desamis, né? O Michel também faz um pouco uma descrição do pensamento do Desamis, como essa segunda corrente que hegemoniza, de certa maneira, né, as sociedades secretas francesas nesse momento. Então, essa primeira corrente, do neobabovismo, que tinha naquele momento como seu principal representante Buonarroti, qual seria, assim, então, o pensamento principal dessa corrente, né? Bom, segundo Michel, essa corrente ela acreditava na Revolução a partir de uma conspiração insurrecional vanguardista, ou seja, a ideia de que, né, é necessário construir uma vanguarda esclarecida que toma de assalto o poder, né? Ou seja, as massas, o povo, eles estariam inseridos em tal situação de paralisia política, de obscurantismo intelectual em relação à sua própria condição, que a revolução ela só seria viável a partir de um movimento insurrecional liderado por uma vanguarda. Aí é basicamente a ideia do Babot mesmo, né? E o Buonarroti vai continuar, então, repetindo essa ideia babovista nos anos ali de 1840, em que o Marx estava ali na França, né? Então, a ideia de que uma elite esclarecida ela toma de assalto o poder e, a partir dali, ela implementa uma ditadura jacobina. É só depois, então, com uma ditadura jacobina no poder, é que seria possível retirar à força, vamos dizer assim, as massas dessa sua situação de obscurantismo e torná-las, então, livres, né? Então, há claramente uma descrença, né, em relação à capacidade organizativa das massas e a ideia, portanto, de que seria necessário uma elite vanguardista que toma de assalto o poder e depois arranca as massas da sua situação de opressão via, né, através de uma ditadura de tipo jacobino.
né? Essa seria um tipo de tese, teoricamente, muito baseada nas chamadas teses materialistas mecanicistas, né? Que foram muito populares entre os pensadores franceses, principalmente a partir do século XVIII, né? Que envolve um pouco uma ideia seguinte, de que, né, é um materialismo mecanicista no seguinte sentido, é a ideia de que as circunstâncias elas determinam completamente o indivíduo. Então, se, né, essa é uma ideia muito claramente babovista, né? Se os indivíduos, portanto, a classe trabalhadora, os mais pobres, eles estão inseridos numa condição de muita opressão, eles são completamente determinados por essa condição de opressão. Portanto, seria irreal esperar que esses sujeitos tivessem consciência de agir politicamente, né? Então, daí a necessidade de uma elite vanguardista que está por fora, portanto, né, dessa condição de opressão. A segunda corrente presente entre as sociedades secretas francesas, como nós comentamos, seria então o que o Michel está chamando de um comunismo materialista, cujo principal nome seria, então, o Des Amis, que é um sujeito, inclusive, que nesse momento o Marx tem uma certa admiração por ele, e o Des Amis, o pensamento dele, de maneira geral, ele é um crítico dessa concepção do babovismo, né? Ele não acredita nessa ideia conspiracionista, vanguardista do babovismo, né? Ele aposta, então, numa ação dos trabalhadores, ou seja, que as massas elas são importantes na ação política, né, de derrubada da opressão, de derrubada de um poder opressivo, aposta também na construção da unidade da classe trabalhadora. Essa questão da unidade da classe trabalhadora ela foi uma questão muito debatida entre os trabalhadores franceses nesse momento, porque, na verdade, a organização trabalhadora até esse momento, dos trabalhadores, né, até esse momento, ela era muito fragmentada em corporações de ofício, né? Então há um longo debate, uma longa reflexão entre os franceses nesse momento, mas o Des Amis, então, ele aposta na construção dessa unidade da classe trabalhadora, uma unidade construída sobretudo através da propaganda, né? Então, a ideia de que, para o Des Amis, algumas mentes iluministas, através da propaganda, elas esclareceriam a classe trabalhadora, guiando, de certa forma, a classe trabalhadora para a sua libertação, né? Então, a ação a classe trabalhadora, o povo oprimido, ele, diferentemente do babovismo, né, que é o assalto ao poder por uma vanguarda, para o Des Amis, para esse comunismo materialista, o povo ele tem um papel importante, mas ele tem que ser esclarecido, vamos dizer assim, né, por uma elite iluminista. Como nós vamos ver, como o que o Michel deixa claro, né, o Marx ele vai discordar depois dessas duas correntes, porque, de maneira geral, as duas têm uma certa ideia elitista, né, de que o trabalhador ele não consegue se auto-emancipar. Ele não consegue se auto-libertar. No caso dos babovistas, os trabalhadores se libertam através de uma elite armada, vanguardista. No caso desse comunismo materialista do Des Amis, o povo só se liberta, né, através de uma elite esclarecida, né? Então, um pouco essa ideia. Bom, um outro círculo importante que o Marx conheceu foi a chamada Liga dos Justos. Aí a Liga dos Justos ela congregava basicamente os imigrantes alemães em Paris, né? E aí um nome em especial é citado pelo Michel, que era um operário alemão, mas que também era um pensador, né? Wilhelm Weitling, né? Que é um sujeito que o Marx tinha também muito respeito por ele, que era um dos nomes principais da Liga dos Justos, né? Que era, portanto, uma organização muito mais dos alemães que moravam em Paris e que o Marx e o Engels também conheceram naquele momento ali. O Weitling, né, ele era defensor da ideia, então, de uma revolução social. O tema dele era basicamente também o tema jacobino babovista.
Ele também acreditava, portanto, que o povo não conseguiria se autoemancipar, dado o fato de que o povo estaria inserido numa situação de tamanha opressão em que ele não conseguiria ter clareza e consciência da sua realidade, né? E aí, mais uma vez, nós temos também, né, na Liga do Justo, uma certa concepção conspiracionista, vamos dizer assim, né, da emancipação da classe trabalhadora. Mas é também, portanto, a Liga do Justo um movimento importante naquele momento e que o Marx também conhece. Bom, um outro movimento operário importante aí já tem a ver com os contatos do Marx com o movimento inglês, com o movimento trabalhador inglês, né? E que o Marx conhece sobretudo de ler, mas conhece também através do Engels, né? O Engels já era uma pessoa que, enfim, conhecia bem a realidade inglesa e a classe trabalhadora já nesse momento. Mas é através, sobretudo, da leitura, da tentativa de compreender o movimento cartista, né? O cartismo, esse importante movimento dos trabalhadores ingleses do século XIX, é que o Marx tem contato, então, com uma realidade da classe trabalhadora inglesa, né? E aí o Marx, ele fica muito impressionado com algumas ideias cartistas, né? A ideia de luta de classes, por exemplo. Os cartistas, eles já desenvolviam essa ideia de que a classe trabalhadora, ela tem claramente interesses que são próprios dessa classe, né? O Marx, ele fica muito impressionado com a auto-organização dos trabalhadores, que eram, então, que participavam do movimento cartista, né? E o Marx, ele tem uma leitura importante do movimento cartista através do contato que ele tem com a obra, né, da Flora Tristan, né, importante socialista, que tem obras importantes publicadas na França nesse momento e que o Marx, então, além de ter contato com a própria obra, com a pensadora, né, Flora Tristan, através dela também tem contato com a realidade da classe trabalhadora inglesa. E aí, através da obra da Flora Tristan, mais uma vez, essa ideia que já comparecia também em outros movimentos, né, que é a ideia da unificação da classe operária, a ideia da unidade da classe operária como uma ideia importante, né? Bom, agora, acontecimentos importantes também, nesse momento, são formadores do pensamento do Marx também. Um desses acontecimentos seria a revolta dos Tecelões da Silésia, uma revolta que ocorre em 1844, que também impressiona o Marx profundamente, né, e que, mais uma vez, é algo que leva o Marx a refletir, né, sobre a realidade da classe operária, da classe trabalhadora. Mas, então, essa revolta dos Tecelões da Silésia é uma revolta basicamente contra as condições enfim, de intensa exploração dos trabalhadores nessa região da Alemanha, né, porque aí é uma revolta na Alemanha que ocorre, como eu disse, em 1844, mas o Marx ele se impressiona sobretudo pela consciência dos trabalhadores sobre quais seriam as causas dessa condição de opressão em que eles vivem, né? O Marx ele fica muito impressionado com o fato de que esses trabalhadores da Silésia eles não têm pura e simplesmente uma reação ludita, né, de quebrar as máquinas, porque eles percebem que a condição de opressão ao qual eles estão submetidos, ela tem causas maiores que não são apenas a causa do avanço do desenvolvimento tecnológico. Aliás, não é essa a causa, né? A causa estaria, na verdade, em situações políticas e sociais de opressão ao qual eles estão submetidos. E o Marx ele fica muito impressionado, né, de que os Tecelões da Silésia tiveram essa compreensão e não reagiram, portanto, pura e simplesmente como luditas, né, que eram movimentos de trabalhadores já muito comuns nesse momento, em que os trabalhadores, pelo menos na concepção do Marx, por não compreenderem a sua de opressão, simplesmente reagiam contra as máquinas, sem compreender as relações sociais de opressão que estavam inseridos, né?
Bom, gente, então é a partir, portanto, do contato com essas correntes socialistas, com esses movimentos operários, que o Marx, então, vai elaborar uma síntese da própria concepção que ele tem do que seria, então, a emancipação dos trabalhadores, a emancipação dos oprimidos, mas também fazendo um debate com a filosofia alemã. Né? Então, é interessante, a gente estava falando que o movimento do Marx é duplo nesse sentido. Num aspecto, ele está compreendendo a realidade da classe trabalhadora, operária, nesse contexto francês em que ele está vivendo, mas, ao mesmo tempo, ele vai também fazer aquele acerto de contas com a filosofia alemã da qual ele era herdeiro, né? E do qual ele participou ativamente. Então, nessa síntese, ele vai fazer, então, a superação do que seria o materialismo mais mecanicista, como nós falamos, que havia sido muito típico das correntes francesas, né, do comunismo francês. Ele vai fazer a superação da herança artesanal corporativa, que era algo também que já estava em debate, como eu comentei, a ideia, portanto, de uma unidade da classe trabalhadora, de pensar a classe trabalhadora ela própria em unidade como um ator político importante, né? Vai fazer a superação das ideias de conspiração, né? Então, das ideias conspiracionistas, vanguardistas, e, portanto, das tendências jacobinas messiânicas, né? Da ideia de que alguém, de que algum iluminado que vai abrir os caminhos da emancipação da classe trabalhadora. Né? Então, Marx, do seu conhecimento dos movimentos operários e das suas leituras, e do seu debate teórico com a filosofia alemã, ele vai fazer a superação dessas ideias, né, que eram as ideias debatidas ali no seu momento. Então, essa síntese ela vai sendo elaborada entre 1844 e 1846, segundo o Michel, né, nesse capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos discutindo, e aí o Michel, então, ele vai destacar nos manuscritos econômicos filosóficos, né, o fato de que esse seria, na visão do Michel, pelo menos, o primeiro texto em que o Marx se declara comunista, né, em que ele esboça uma análise comunista, uma análise da situação da própria classe trabalhadora, mas ainda numa chave muito feuerbachiana, né? Ainda muito influenciado, portanto, pelas ideias do Feuerbach, portanto, ainda muito dentro da sua herança neo-hegeliana, né? Como neo-hegeliano. Nos manuscritos econômico-filosóficos, o Marx, então, ele faria uma análise dessa condição paradoxal do trabalhador na sociedade moderna, né? Que seria essa situação paradoxal de alienação do trabalhador, né? Do trabalhador que, diante do produto do seu trabalho, não se reconhece, de uma sociedade, portanto, em que se dá a valorização do mundo das coisas em detrimento da valorização dos homens, né? Ou da valorização da humanidade, né? Se a gente quiser pensar assim. É uma obra, portanto, muito pautada, muito ainda dentro da estrutura da crítica da alienação religiosa, que é do Feuerbach, né? A ideia, né, de que essa situação de estranhamento do homem diante do produto do seu trabalho seria também o estranhamento do homem diante de Deus, né? Ou seja, o homem não se reconhece naquilo que é fruto daquilo que ele próprio produziu, né? Então, a ideia do ateísmo e do comunismo como, de certa maneira, movimentos que são gênios, né? Então, o homem que se estranha, o homem que tem uma relação de estranhamento com o produto do seu trabalho é também o homem que tem uma relação de estranhamento com Deus, que é também fruto da consciência humana, né? Então, quer dizer, as inversões feuerbachianas, né, de que, na verdade, o homem pensa como Deus como seu criador, quando, na verdade, Deus é a criatura do homem, enfim.
essas inversões da alienação religiosa que o Marx analisa também no mundo da relação do homem com a sua natureza e nas suas relações de trabalho, né, nos manuscritos econômico-filosóficos. O Marx vai fazer também, nos manuscritos, a crítica daquilo que ele chama assim, das formas grosseiras, idealistas e utópicas do comunismo, né, tentando, portanto, já desenhar uma alternativa comunista, uma leitura comunista do mundo, alternativa àquelas que existiam no seu tempo. O comunismo grosseiro, como descrito nos manuscritos econômico-filosóficos, o Marx ele vincularia ao Babot, né, aquela ideia vanguardista, como nós já comentamos, aquela ideia de um materialismo muito mecanicista, né, e que o Marx vai associar, então, principalmente ao Babot e aos seus seguidores, né, os babovistas. A ideia de um comunismo idealista que o Marx vai associar ao próprio Feuerbach e a correntes da filosofia alemã, né, que envolveriam uma certa ideia de que, para que os homens se libertassem da sua opressão, bastaria fazer a crítica consciente dessa opressão, sem compreender claramente as implicações políticas dessa crítica, né? É um pouco isso que o Marx vai apontar nesse comunismo idealista, né? do que ele vai associar muito à filosofia alemã, ao neo-hegelianismo alemão. E o comunismo utópico, né, que está relacionado aos próprios socialistas franceses utópicos nesse momento, que não conseguem, que na visão do Marx, não conseguem compreender, né, a contradição do próprio sistema de propriedade, né, na visão do Marx, não entendendo, portanto, que a resolução dessas condições de opressão elas estariam em atacar, né, o próprio sistema de sociedade pautado, baseado num sistema de propriedade que geraria alienações e a opressão, né? Então, um pouco essa coisa. O Marx, então, ele vai, nos manuscritos econômico-filosóficos, fazer a defesa, né, e chamar a atenção, portanto, para o fato de que essa condição de alienação ela se daria, né, por um processo de apropriação, de uma apropriação alienada daquilo que seria, de certa maneira, a essência humana e que seria necessário, então, resgatar, né? A ideia, então, de uma essência humana pelo e para o homem, aquilo que o Marx vai chamar também, nos manuscritos econômicos filosóficos, de um humanismo positivo. A ideia, portanto, do Marx, de que essas condições sociais de opressão, que já eram muito verificáveis no mundo do trabalho, elas impossibilitam aquilo que a gente poderia chamar assim do florescimento humano, ou seja, do desenvolvimento do homem, do ser humano, né, da humanidade, e das suas potencialidades, né? É uma ideia muito, aí nesse aspecto, bom, há claramente uma inspiração hegeliana e neo-hegeliana no Marx nisso, mas é também uma inspiração aristotélica, né? A ideia de que o homem, o ser humano, não falar só o homem, né? O ser humano, ele é um ser de potencialidades, ele é o ser da liberdade, né? E o que a alienação faz, o que uma condição social alienada faz, é exatamente impedir o florescimento humano, que é o desenvolvimento dessas potencialidades humanas. Então, é essa crítica que o Marx está fazendo ali nos manuscritos econômico-filosóficos, né? E aí o Marx vai pensar a classe trabalhadora nesse aspecto como a classe que, de certa maneira, representa essa possibilidade, né, do florescimento humano em oposição à burguesia ou à concepção burguesa de sociedade voltada ao individualismo mais atomista, né? Diferentemente do que seria uma concepção mais aristotélica do ser humano, que é o que Marx está tomando nos manuscritos econômico-filosóficos,
que seria essa concepção, né, de um ser humano que se realiza em associação com outros seres humanos, né, que se liberta, né, em associação com outros seres humanos, né, um pouco essa questão. Bom, aí um outro texto, então, que o Michel vai comentar nesse capítulo seria o Rei da Prússia e a Reforma Social, né? O Michel vai dizer que esse texto ele inicia uma nova fase no pensamento do Marx, né? Em que o Marx, então, começa a constituir aí a sua teoria da autoemancipação do proletariado, que seria depois só consolidada mesmo com as teses sobre Feuerbach, né? Nesse texto, O Rei da Prússia, Reforma Social, o Marx ele faz uma reflexão sobre exatamente aquela revolta, aquela sublevação dos tecelões da Silésia, né? E aí, mais uma vez, essa ideia de que nós já comentamos, o que o Michel vai destacar muito bem, essa admiração do Marx com esse movimento dos trabalhadores alemães, porque ali eles teriam mostrado muita consciência das relações de opressão em que eles estavam inseridos, né? O Marx vai fazer uma crítica ao Arnold Ruge, que era, então, um amigo dele e um pensador, né, o hegeliano, republicano, né, importante nesse momento. Mas o Arnold Ruge ele pensava nas condições de libertação da opressão em que a classe trabalhadora estava submetida, basicamente através da constituição de uma república, né, através de reformas políticas que fossem importantes. O Marx ele vai dizer que a revolução necessária para emancipar os trabalhadores, ela é uma revolução política, mas ela tem uma alma social, ou seja, né, de que essa revolução política que emancipa a classe trabalhadora, ela não pode ter apenas uma concepção liberal de modificar as instituições políticas, né? Ela tem que ser mais profunda que isso. Esse texto é muitas vezes interpretado por alguns leitores como de certa maneira, um abandono do Marx da questão política e uma aposta na questão social, né? Na verdade, o Marx ele não está pensando essas coisas como dimensões separadas, né? Ele está fazendo uma crítica de determinados republicanos no seu momento ali, no seu contexto, que pensavam em reformas políticas de maneira independente, né, de reformas sociais que emancipassem os trabalhadores da sua condição de opressão que eles viviam, né? Uma outra obra citada pelo Michel nesse contexto seria a Sagrada Família, né, em que o Marx ele vai se posicionar, né, entre duas correntes diferentes, entre dois posicionamentos diferentes, uma a do Bruno Bauer também um pensador neo-hegeliano importante, né? Mas o Bruno Bauer com uma concepção que nós já vimos, já comentamos aqui, que era típica também de alguns conspiracionistas franceses, né? O Bruno Bauer é a ideia de que as massas elas são ignorantes, de que o povo é ignorante, ele está numa situação tal de obscurantismo que ele seria até mesmo inimigo da liberdade. Então, não precisava contar com o povo numa luta emancipatória, um pouco essa ideia do Bruno Bauer, né? E a outra, a ideia do próprio Arnold Ruge, que já havia sido objeto crítico, né, do Marx no artigo do Rei da Prússia e da Reforma Social, em que seria necessário fazer a educação das massas, né, no papel para que as massas pudessem desenvolver um espírito crítico e tudo mais. O Marx ele começa na Sagrada Família, ele vai consolidando a ideia dele, né, de que não é possível, não seria um dado da realidade, diante de toda a mobilização política que estava acontecendo na Europa nesse momento, tomar as massas e a classe trabalhadora pura e simplesmente como massas passivas, né, que eram a posição expressa, né, tanto pelo Bauer quanto de maneiras diferentes, né, mas tanto pelo Bauer quanto pelo Arnold Ruge, né? Agora, na Sagrada Família, na visão do Michel, o Marx ele ainda não tem uma resposta adequada, né, para essa questão de como compreender, então, o papel
da classe trabalhadora e das massas no processo de emancipação, né, dos oprimidos. A resposta adequada que o Marx dará será, então, a partir das teses sobre Feuerbach, né? Então, ali, o Marx, ele amadurece aquilo que o Gramsci chamaria, então, amadurece a filosofia dele, o pensamento político, social e filosófico dele, que o Gramsci chamaria, então, de filosofia da praxis, né? O Marx, nas teses sobre Feuerbach, ele apontaria a coincidência, então, da mudança dos homens com a mudança das circunstâncias, ou seja, né, de que o ser humano, portanto, ele não seria completamente determinado pelas circunstâncias e ele também não precisaria, pura e simplesmente, ser educado por mentes iluminadas para compreender a situação ou a sua condição de opressão, né? A própria condição do trabalhador proletário, ela leva a uma perda da humanidade, daquela condição de humanidade que o Marx já descrevia lá nos manuscritos econômicos filosóficos. E é essa condição de perda da humanidade que permitem à classe oprimida desenvolver a consciência dessa sua perda de humanidade e, portanto, de pensar o caminho de se reapropriar da sua condição propriamente humana, né? O Michel vai citar até um trecho do Marx que ele vai comentar um pouco assim, olha, a miséria consciente de sua miséria física, espiritual e física levará ou leva a classe trabalhadora a pensar sobre si própria, a pensar sobre a sua condição de opressão e a imaginar possíveis saídas dessa situação, né? Então, o proletário pode e deve libertar a si mesmo, né? Essa um pouco que o Marx vai, essa um pouco a conclusão que o Marx vai chegar nas teses sobre Feuerbach, né? Então, na tese 3, o Marx ele vai consolidar essa ideia, dizendo então que a autolibertação da classe operária ela se dará pela autoeducação e pela própria prática revolucionária dessa classe operária. Então, quer dizer, né, dessa experiência de ter a sua própria humanidade negada, é que a classe operária ela tomará consciência do seu papel no mundo, né, da sua condição de ser oprimido. Né? E, portanto, é a partir dessa condição de ter a sua própria humanidade negada é que ela projetará para o futuro a transcendência dessa condição de opressão e o resgate dessa sua própria condição de humanidade. Né? Então, nesse aspecto, o Marx ele vai fazer uma crítica do materialismo mais grosseiro, do materialismo que ele identificava muito no materialismo mecanicista francês, né, de que imaginava que qualquer tipo de mudança social seria fruto de leis naturais, né, de funcionamento da sociedade que independem da vontade dos indivíduos. Para o Marx, claramente não se trata disso, então, porque é necessário, né, que os sujeitos atuem no mundo, né? Então, a ideia da praxis, né? Então, o Marx ele descobre nas teses sobre Feuerbach essa essência prática da história e da vida social, né? Ou seja, de que a própria história e a vida social elas são fruto da ação conjunta, né, dos sujeitos que tomam a história em suas próprias mãos, né, e a própria sensibilidade, a relação dos homens com eles próprios e a relação dos homens com a natureza, ela é fruto dessa praxis humana, né, dessa ação humana consciente no mundo, na sua relação com ele próprio, na sua relação com o mundo, com a natureza, com a sociedade, assim por diante. Então, na atividade revolucionária, né, vai compreender o Marx, o sujeito, o ser humano, ele transforma a si mesmo, né, e ao transformar a si mesmo, ele transforma também as circunstâncias em que ele vive, né? Ou seja, essas circunstâncias, elas não determinam completamente a consciência do sujeito e elas não aprisionam completamente o sujeito.
né? Na ideologia alemã, então, que seria a última obra que o Michel vai comentar nesse capítulo, que seria, de certa maneira, então, que seria a obra de chegada, vamos dizer assim, dessa reflexão mais madura do Marx, né? Mas madura não, desse desenvolvimento, né, do pensamento do Marx, nessa busca da autoemancipação da classe trabalhadora. Na ideologia alemã, Marx ele vai se perguntar, né, por que e como o proletariado torna-se a classe revolucionária. Por que e como o proletariado é essa classe revolucionária, né? O Marx ele vai falar do caráter radical e universal do sofrimento da classe trabalhadora, né? E aí tem uma coisa importante. O Marx, porque há também certas reflexões do Marx que atribuem ao Marx uma visão muito economicista ou econômica da classe trabalhadora, né? Ou seja, a ideia de que a classe trabalhadora é o sujeito libertador para o Marx, porque ela está situada numa certa posição econômica, né? Mas o Marx ele tem também uma concepção profundamente política da classe trabalhadora nesse aspecto, né? A classe trabalhadora ela é a classe universal e radical porque ela é aquela classe que foi negada a ela a condição de humanidade. Essa classe, ela deseja sua condição de humanidade de volta, portanto, ela deseja ser livre. Esse é o desejo universal. Porque o desejo de ser livre, o desejo de ser humano, esse é um desejo universal, né? Ele não é um desejo específico, ele não é uma vontade específica de um grupo ou de uma classe, ele não é um interesse, se a gente quiser pensar assim. É por isso que ele alcança a universalidade, né? Então, há muito claramente, né, na visão que o Marx tem da universalidade da classe trabalhadora, pelo menos como ele está analisando, essa ideia de que a classe trabalhadora ela é universal porque ela deseja aquilo que todo ser humano quer, que é ser livre, né? E é esse seu desejo de ser livre que a torna uma classe universal, né? Então, essa sua condição de ser negada à sua própria humanidade impele, então, a classe trabalhadora aquilo que seria uma luta de vida ou de morte. O Michel até cita essa frase do Marx aí no texto. Não é assim, e não é gratuito que o Marx utilize essa expressão, né, uma luta de vida ou de morte, porque é uma expressão que o Hegel utiliza, né, para dizer exatamente da própria formação da consciência do sujeito quando essa consciência se torna consciência de si, que é a consciência que reconhece a sua própria humanidade, a sua condição de ser humano, né? O Hegel diz que na famosa dialética do senhor e do escravo, né, que envolve ali uma luta de vida ou de morte. Então, não é à toa que o Marx está dizendo isso, né? Ele está dizendo, o Marx está querendo dizer, portanto, que a classe trabalhadora, ela, por sua própria condição, ela é impelida a essa situação de vida ou de morte, porque ela precisa se reconhecer como ser humano, né? E através desse seu reconhecimento é que ela vai ser impelida, portanto, à busca pela libertação, pela emancipação. Mas aí sempre pensando nisso, né? É uma concepção política, portanto, da classe operária, e o Marx deixa muito claro isso, o Michel destaca isso muito bem nesse capítulo, né? Porque esse caráter universal da classe trabalhadora, essa potencialidade libertadora da classe trabalhadora, ela é isso mesmo, ela é potencialidade, ela é uma tendência, ela não ocorrerá de maneira natural. Não ocorrerá de maneira natural porque não se trata aqui mais do pensamento dos materialistas mecanicistas, né? Se trata sempre de praxis. É necessário, portanto, né, que os sujeitos, classe trabalhadora, se torne sujeito político, tenha consciência de si própria e depois, então, atue no mundo em busca da emancipação, né? Então, essa possibilidade, essa potencialidade da classe trabalhadora, ela só se torna ato pela prática histórica dessa classe. Ou seja, né, a classe, ela só se torna verdadeiramente classe quando ela atua politicamente no mundo, né? Por isso, inclusive, que eu estava dizendo que é muito claramente, o Marx ele tem uma concepção da classe trabalhadora muito mais
política, né, do que econômica. A classe trabalhadora, ela é classe propriamente dita quando ela atua politicamente no mundo, ela atua através da sua praxis política para se libertar das condições de opressão aos quais ela está submetida. Eu acho que um pouco as ideias centrais desse capítulo seriam esses, Tatal. Eu paro por aqui, então, e a gente pode conversar mais. Obrigado.